Olá, olá, querido, querida, amado do Senhor, gente boa de Deus, paz seja contigo, que a bênção do Eterno esteja sobre a tua vida. Aqui é o pastor Adriano Moreira mais uma vez, a você que já nos acompanha, tanto no Instagram quanto no YouTube, a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. E nós interrompemos um pouco nossa transmissão da semana por atendermos uma família enlutada de nossa igreja e chegamos a colocar aqui no story um comunicado a vocês. Então, perdoe-nos aí que nós não chegamos a ter a oportunidade, tanto na quarta quanto na quinta-feira, de estar aqui compartilhando com você um pouquinho da palavra de Deus como nós temos feito. Nós temos feito isso todas as semanas, já de umas 3 semanas para cá, pelo menos de segunda a sexta-feira. E começamos refletindo sobre Jeremias, e agora estamos refletindo sobre alguns conselhos de Paulo a Timóteo, que era um dos obreiros que esteve ao seu lado, um grande companheiro, e que nós temos denominado aqui de vocacionado. Então o tema está sempre voltado para essa área de vocacionado. E gosto desse tema, vocacionado, porque tem a ver com todos quantos são chamados por Deus para qualquer coisa que seja. Você que é chamado por Deus para qualquer realização na obra de Deus, no bom sentido do qualquer, é claro, você é um vocacionado. E o nosso pedido a você é sempre o mesmo, o meu pedido a você é sempre o mesmo, que não só você que segue-nos no Instagram, e nós temos aí mais de 500 seguidores que compartilham aqui conosco, do que a gente coloca, do que a gente aqui posta, que se inscrevam no meu canal, no YouTube, porque também estamos colocando lá algum conteúdo bom. Estamos preparando, de fato, já um curso para também oferecer aos que se interessarem na área da exposição, na área da interpretação bíblica. Gostaríamos muito que você estivesse junto conosco nessa caminhada de elucidação da palavra de Deus. Também estamos programando para a semana próxima, estamos aqui também com uma live, mais uma vez, com o pastor Átila Ribeiro, e também vamos convidar um outro amigo para falarmos um pouco dessa área de textos bíblicos que precisam ser muito bem entendidos. Também temos um colega pastor, que é presidente da nossa convenção, pastor Lealbert Falcão, que também vamos convidar para falarmos um pouco sobre psicanálise. Bom, dito isso de introdução, eu quero convidar você. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e no verso 18. A gente está aqui quase que fazendo uma exposição, mas indo versículo por versículo, ou pelo menos 2 ou 3 versículos, vendo o que Paulo tem orientado esse obreiro, que carinhosamente ele chamava de filho na fé. Então veja comigo o que esse texto diz para a nossa reflexão e elucidação. Paulo diz assim no verso 18, 1 de Timóteo, capítulo 1, verso 18. Ele diz assim: esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas você combata o bom combate. Meus queridos, esse é um texto que mostra para nós muitas verdades, mas eu quero compartilhar pelo menos 3 delas com você. Você que é um pastor, você que é um professor, você que é um líder de departamento, você que é um servo, uma serva do Altíssimo, do Eterno Deus, você que está fazendo a obra do Senhor, você que está lidando e labutando no reino de Deus, você é um vocacionado. Não importa qual seja a sua função, não importa qual seja a sua realidade, não importa para que lado você esteja se direcionando, você é um vocacionado na obra do Senhor. Você é alguém que Deus tem chamado para ser abençoado por Ele, não é? E ao mesmo tempo, por intermédio da sua vida, Ele alcançar a muitos. Aqui eu vejo necessidades que um vocacionado tem, necessidades de um vocacionado. Todo vocacionado de Deus tem necessidades, todo vocacionado por Deus tem carências,
Mas Paulo aqui nesse verso, só no verso 18, ele me diz 3 coisas muito importantes que um vocacionado, que um chamado no reino de Deus precisa. O primeiro deles, quando Paulo está chamando esse menino de filho na fé, quando Paulo está chamando esse obreiro de filho na fé, e é importante se dizer que Timóteo criou-se na presença de Deus no Evangelho a partir da mamãe e da avó, que o ensinou as Sagradas Letras. O próprio apóstolo Paulo diz isso. Diz que ele foi ensinado as Sagradas Letras pela mãe e pela avó. Mas Paulo chamava carinhosamente de filho na fé. Qual é a primeira necessidade que um vocacionado precisa ter? Um vocacionado precisa ter um tutor, mentor para o orientar. Essa tem sido a dificuldade de muitos pastores, principalmente. Essa tem sido a dificuldade de muitos líderes, principalmente, porque a maioria, principalmente quando se fala de nós, pastores, que nos tornamos titulares de igreja e que começamos a ensinar em seminários, nos entendemos muitas vezes, erroneamente, um ledo engano no nosso coração, de que a gente não precise de mentor, que a gente não precise de um tutor. Mentor é alguém que já chegou onde nós não chegamos, que já tem a maturidade que nós ainda não temos, de que pela experiência, pelo conhecimento, pela sabedoria da vida, pode nos ajudar, pode nos dar muitas luzes, pode nos elucidar em tanta coisa, pode nos tornar melhores na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Por isso que todo vocacionado precisa de um tutor, mentor que possa orientá-lo, que possa elucidá-lo, que possa esclarecê-lo, que possa ajudá-lo. Timóteo só foi o grande obreiro, e o obreiro maravilhoso que foi, o obreiro extraordinário que foi, porque ele teve um tutor, mentor. O apóstolo Paulo também teve. Se você for para o livro de Atos dos Apóstolos, diz o texto bíblico que Timóteo foi o obreiro que introduziu Paulo. Tá? Paulo, que era aquele perseguidor, matador, caçador de cristãos, quando se converte e começa a pregar, ele precisou de que alguém o introduzisse no meio, para que ele pudesse ser entendido como uma nova criatura. Então, Barnabé, por um bom tempo, foi um tutor, mentor do apóstolo Paulo. E a gente tem muitos exemplos na Bíblia Sagrada, de Elias com Eliseu, de Paulo com Lucas também, e etc. Segunda coisa que esse texto diz que é uma necessidade de um vocacionado, é uma voz profética para ouvir. E deixa eu explicar isso aqui. Paulo diz que ele tinha sido, de maneira sobrenatural, indicado por Deus, claramente vocacionado por Deus, até o momento em que as mãos foram postas sobre a cabeça dele. Porque o texto vai dizer que o Senhor havia dito. Só para lembrar, voz profética nem sempre está se referindo ao dom espiritual para os que creem na atualidade dos dons espirituais, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12, mas está se falando de Deus de maneira clara, de maneira contundente, de maneira explícita, vocacionar alguém para uma função, para uma determinada direção. E a gente tem exemplos nas Escrituras para isso. Você tem o próprio apóstolo Paulo, que estava, segundo Atos capítulo 13, verso 1, ele estava orando e jejuando com a igreja de Antioquia, até que diz o texto que disse o Espírito Santo à igreja: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Também houve momentos da vida do apóstolo Paulo em que, de fato, sim, também Deus usou homens como um Ágabo para dizer a Paulo o que haveria de acontecer lá na frente. Bom, o que eu quero dizer aqui a você é que, independente de como você possa interpretar o texto, seja ele a voz profética como um dom espiritual manifesto a partir de alguém para que você seja orientado por Deus, seja a própria palavra sendo ministrada ao coração e que é voz profética do púlpito a partir da exposição da Escritura, mas o que esse texto está dizendo é que todo vocacionado, ele precisa e necessita de uma voz profética para que possa ouvir. Porém, para que ele possa ouvir, ele precisa ter ouvidos aguçados
ele precisa estar atento à voz de Deus, ele precisa ouvir Deus, ele precisa enxergar Deus, ele precisa saber que Deus está falando, ele precisa saber que Deus está ministrando, ele precisa saber que Deus orienta em qualquer que seja a direção da vida. Basta, como diz o texto bíblico, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas a terceira coisa que esse texto diz é que todo o vocacionado necessita de um tutor mentor para o orientar. Necessita de uma voz profética, de orientação divina para ouvir sempre. A gente precisa buscar a orientação de Deus para a nossa vida. Terceiro, precisa de uma boa causa para lutar. Porque Paulo vai dizer aqui, nesse texto, que ele tinha que combater um bom combate. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, na segunda epístola que ele escreve para esse mesmo obreiro, ele vai dizer a respeito de si mesmo, capítulo 4, verso 7. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que eu quero chamar a sua atenção, meu querido vocacionado, meu querido pastor, professor, seminarista, estudante da palavra, servo do Eterno, servo do Altíssimo, é que às vezes a gente luta por causas não necessárias, por causas ruins, por causas médias, por não boas causas. Às vezes a gente se esmera, a gente perde tempo, a gente perde energia, a gente perde força, a gente perde esperança, tantas coisas, porque a gente começa lutando por uma coisa que não é boa, por uma causa que não é louvável, por um combate que não é bom. Mas é muito interessante que Paulo vai falar de muita coisa boa na carta a Timóteo. Ele vai falar de boa fé, vai falar de boa conduta, ele vai falar de muitas coisas, bom obreiro, mas uma das coisas que ele fala, deixa eu ler de novo esse versículo aqui. Esta é a demonstração que faça você, 1 Timóteo 1,18. Meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas você combata o bom combate. Então, o que ele está dizendo mais uma vez aqui, queridos, é que essas são necessidades que um vocacionado tem. Ele tem que ter um tutor mentor para o orientar. Ninguém é totalmente suficiente, que não precise de ser, muitas vezes, iluminado por alguém que já chegou onde nós não chegamos, que já tem o que nós ainda não temos, que já amadureceu onde a gente ainda não amadureceu e que já experimentou o que nós ainda não experimentamos. Segundo, é a voz profética para ouvir. Ou seja, eu tenho que ter ouvidos aguçados para ouvir a orientação de Deus. Eu tenho que ter ouvidos aguçados para ouvir o Espírito de Deus falar a minha alma, o meu coração. Eu preciso ser alguém que se deixe orientar por Deus. Eu preciso ser alguém que não tenha os ouvidos, bem como também os olhos tapados para o que Deus tem a me dizer e a me mostrar. Mas eu tenho que ser alguém que lute. Lute com toda a força, lute com toda a energia, lute com vontade, mas por uma boa causa, por uma causa louvável, por uma causa produtível, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado por intermédio da minha vida. Que você que está aí conosco, Stephanie, a Aline, Deus abençoe vocês. Talvez um pouquinho mais cedo hoje nós começamos, muita gente vai só assistir depois, mas eu quero, mais uma vez, fazer a você o apelo que eu tenho feito. Ajude-nos a sermos alcançados por mais gente, compartilhando essa live com outros, né? E vai ficar aí guardadinho no IGTV, né? Então você compartilha, você nos siga aqui no Instagram, também você que vai estar nos assistindo no YouTube, cá embaixo você vai encontrar aí escrito inscreva-se, inscreve, você vai ter um sininho do lado, você clica no sininho que vai sempre te notificar quando uma nova postagem for colocado lá, e compartilhe também, nos ajude a nos multiplicar para que essa palavra esteja ao coração de tantos. Então, meu amado, meu querido, minha querida, até segunda-feira nós estamos aqui nessa nossa reflexão de segunda a sexta, trazendo uma palavra para o teu coração. Sábado e domingo a gente sempre faz alguma coisinha assim nova e você vai nos acompanhar também. Que o Eterno te abençoe e até então, a próxima
assim querendo Deus.